Quem está feliz, levanta a sua mão. Dá um glória a Deus aí. Puxa o ar nos seus pulmões. Bem forte. Agora solta. Sabe o que é isso? É graça. O Senhor está nos entregando uma graça tamanha que nós podemos respirar. Eu vi um vídeo essa semana e... Pedrinho, pode soltar o tempo aí para eu não me perder. Eu vi um vídeo essa semana onde uma mulher, parecia uma coach, ela conversava com duas moças e ela dizia assim para elas: o que você faria se eu te desse 10 milhões de reais ao você levantar amanhã? Aí uma disse: eu não trabalhava mais. Eu ia investir, eu ia dizer, vocês que estão querendo trabalhar, fica para lá, eu não estou nem aí. A outra disse: eu não sei nem o que fazer, mas provavelmente eu ia investir também, ia fazer viagens, ia dizer, mundo que me esqueça, eu vou viajar, eu vou me divertir. E aí aquela mulher disse: ok, então a gente vai fazer assim que eu amanhecer, eu vou te dar os 10 milhões de reais e você vai morrer. Aí ela disse: não quero não. Ela disse: 10 milhões de reais não é valoroso? Não tem valor? Tem muito. Então, eu te dou os 10 milhões e você não amanhece. E elas disseram: não, eu prefiro acordar. E aí naquela hora a mulher fez: então por que se acordar é tão valoroso, é tão valioso e vale mais do que os 10 milhões, tem dia que você acorda reclamando. Tem dia que você acorda murmurando. Tem dia que você acorda parecendo que não valeu a pena acordar. Esse ar não tem preço. Nós recebemos de graça. Mas se ele faltar, você faria de tudo para comprá-lo com o que você tem e com o que você não tem. E muitas vezes nós não valorizamos aquilo que é tão simples, mas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Valorize cada pequena coisa que você tem recebido do Senhor. Porque aquilo que muitas vezes nós damos valor e dizemos que é tão valioso, pode não valer nada diante daquilo que Ele já tem entregue em suas mãos. Amém? Eu queria conversar um pouquinho com vocês. Eu trouxe 2 óculos, eu não sei qual é o que eu uso. Porque um é para perto e outro é para longe. Eu acho que esse aqui vai resolver. Eu frangi um pouquinho, mas... Sabe, nós temos conversado e temos falado muito sobre uma mentalidade o quê? Alguns têm ouvido. Uma mentalidade o quê? Apostólica. Temos focado em Atos dos Apóstolos, como esses homens se moveram, como a igreja se moveu no primeiro século, como a primeira igreja começou a desenvolver as suas atividades, o seu chamado. E aí a gente poderia passar a noite aqui falando sobre tudo aquilo que já foi liberado, de como ela se moveu no Espírito Santo, de quais foram os seus fundamentos, sobre o batismo com o próprio Espírito, sobre a diferença entre o batismo no Espírito Santo e o batismo nas águas, sobre uma vida que honra Jesus Cristo, porque isso era a vida daqueles homens, sobre uma vida dedicada ao Senhor, que realmente entendia o chamado e dizia assim: eu vou me dedicar. Uma vida que persevera, independente das situações, independente das dificuldades que se apresentam. Uma vida de oração, porque em tudo que eles iam fazer, eles tinham como prioridade a oração, ou seja, a comunhão com o Senhor. Sabe, sobre processos que nós precisamos vivenciar
Porque não é apenas a unção que foi derramada sobre as nossas vidas que vai nos levar ao lugar de exercer e de chegar ao propósito, mas apenas a unção que é derramada sem o processo devido para chegar a esse lugar de propósito, nós não vamos ter uma vida plena naquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, são tantos os assuntos e tão ricos que a gente poderia passar toda essa noite e a madrugada falando sobre tudo aquilo que foi liberado. Eu queria incentivar você a não ficar apenas com essa palavra nesse pequeno espaço no domingo. Sabe, você tem toda uma semana em casa. Quando você for ministrado aqui, nós entendemos que nós precisamos de metanoia. Nós entendemos que o Senhor está nos levando a um lugar de dizer assim, a sua mente precisa ser mudada. A maneira como você via as coisas precisa ser cambiada. Você precisa mudar a forma e a leitura daquilo que está na palavra de Deus. E entender que nossa vida é uma vida de chamado sacrificial a partir dessa mentalidade apostólica, que não vive para si mesmo, mas isso só vai acontecer se isso for no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Nós temos tanto trabalho. As câmeras estão aqui, os meninos se dedicam lá atrás, compramos luz, pintamos tudo de preto. Aí tem gente que diz assim, pastor, só não gosto dessa igreja preta, porque parece trevas. Não, meu irmão, nós pintamos ela de preto para que você tenha a melhor imagem em casa, para que você possa, quando chegar em casa, se sentir confortável naquilo que vai ver, para que as luzes trabalhem de maneira certa naquilo que nós queremos entregar. Mas muitas vezes a gente vai lá, e aí a mensagem que o Senhor nos entrega, que nós sabemos que é tão profunda, tem 30, 40, 50 visualizações. Sabe o que significa? É que a gente não está voltando para ruminar. A gente não está voltando para dizer assim, deixa eu ouvir mais uma vez. Deixa eu entender o que Deus está querendo ministrar ao meu coração. Deixa eu entender em que lugar eu preciso chegar para viver a plenitude do propósito que Deus tem para a minha vida como indivíduo e para a nossa vida enquanto comunidade. Nós temos nos satisfeito com essa 1 hora aqui de pregação e achamos que isso vai fazer com que a nossa mente seja mudada e a nossa mentalidade chegue a essa mentalidade apostólica. Mas nos outros 6 dias, nós temos comido tantas outras bobagens. Eu poderia dizer que nós temos ido ao McDonald's espiritual, ao Bob's espiritual, às pizzarias espirituais. Sabe, aquelas onde você vê 3 minutos, 5 minutos, e diz assim, hoje eu já tive o meu tempo com Deus. Hoje eu já fui alimentado. Porque vi um Reels no Instagram de 1 minuto e meio. Porque vi um pequeno vídeo de 2, 3 minutos motivacional. E Deus está dizendo assim, não é assim, meu filho. Não é assim, minha filha. Você tem que se aprofundar naquilo que eu deixei. Você tem que ir mais profundo. Eu estou chamando você para um lugar mais profundo. Mas você precisa vir. Você precisa me seguir. A gente quer que essa casa seja uma casa que entenda a profundidade que Deus quer nos levar, para que assim nós possamos alcançar essa plenitude de propósito e de vida que Ele deseja nos entregar. Mas só vai acontecer se eu e você nos aprofundarmos naquilo que Ele está nos entregando. Sabe, nós ouvimos no domingo passado que nós recebemos de graça, sim? Sim ou não? E porque nós recebemos de graça, precisamos entregar de graça. Ninguém se move nessa graça e ninguém entrega essa graça se não for por uma razão. Se não for por um motivo. Uma mentalidade apostólica baseada no amor.
Eu não combinei nada do que ia pregar com o pessoal do louvor, nem tampouco com Estela. Mas no momento profético aqui ela começou: Senhor, nos leva a um batismo de amor. E o Senhor deseja falar sobre isso conosco hoje. Sobre esse amor que nos impulsiona a uma vida de sacrifício. A uma vida de entender que temos um chamado a executar. Não porque somos bons ou maus, mas porque fomos amados. Sabe, o próprio Deus, Ele nos entrega o exemplo. Ele se move em amor, sendo Ele próprio o amor e estando pleno em si mesmo. Sabe, Deus se move para com o mundo, Deus se move com a sua criação em amor, mas sendo Ele o próprio amor e sendo Ele pleno em si. Ele não precisava nem precisa que eu e você fiquemos nesse lugar em adoração, ou dizendo a Ele que o amamos, ou o bajulando, como queira dizer, porque Ele é pleno em si. Não são essas coisas que vão encher a bola de Deus, não são essas coisas que vão inflar o seu ego, não são essas coisas que vão envaidecer o Senhor, porque Ele é pleno nele, Ele é pleno na Trindade. Quando Ele vai fazer o homem com amor, Ele chama e Ele diz: façamos. Em tudo que Deus agiu para fazer, Ele usou apenas a palavra: haja, faça, seja. Mas quando Ele vai criar o homem, aquele que Ele deseja depositar do seu amor, depositar de um relacionamento que é ímpar com Ele, Ele chama a Trindade e diz: façamos. E nessa hora, Ele suja as mãos de barro para moldar a mim e a você. Ele se envolve. Sabe, não é apenas uma palavra que é liberada. É um envolvimento pessoal. Deus vem, molda o barro com as suas mãos. Sopra do seu fôlego em nossas narinas. Ele se envolve pessoalmente quando Ele cria a mim e a você. E esse homem, essa criação, ela cai. Ela peca, ela abre mão desse relacionamento. Ela quer ter uma vida de independência completa. Quando Adão e Eva decidem desobedecer a Deus. Mas aí Deus resolve entrar em missão por amor. João vai dizer, talvez o versículo que em primeiro lugar nós aprendemos, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus resolve entrar em missão. Deus resolve resgatar aquilo que criou. Deus resolve dizer assim: eu vou me envolver novamente, pessoalmente, com a minha criação. Eu vou me envolver novamente com quem eu sou e com aquilo que eu tenho, com o meu amor. E aí Ele, por amor, decide se entregar numa cruz, para que eu e você tenhamos vida. Deus não abandona o seu projeto. Deus não abre mão daquilo que aparentemente deu errado. Deus não diz assim: eu fiz com tudo o que eu tinha para fazer. Eu entreguei do meu melhor, mas como eles não quiseram, deixa para lá. Porque havia muito amor envolvido em tudo que foi feito. Havia muita pessoalidade em tudo que foi feito. Havia as mãos, os braços, o sopro do próprio Deus naquilo que Ele fez. Ele disse: eu não vou abrir mão do projeto que iniciou na criação. Eu vou me envolver novamente, pessoalmente, para que eu possa resgatar aquilo que eu comecei. Por amor. Mas quantas vezes eu e você iniciamos tantos projetos, iniciamos
até serviços ministeriais. E tão rapidamente abrimos mão. Tão rapidamente dizemos: ninguém se interessa. Porque eu vou continuar me gastando? Porque eu vou continuar me envolvendo tão pessoalmente quando ninguém quer nada com nada? Sabe, existe um exemplo a ser seguido. Esse é o exemplo do nosso Pai. O Filho, Jesus Cristo vai dizer: eu não faço nada daquilo que eu não tenha visto o meu Pai fazer. Jesus está dizendo e entregando o modelo para que eu e você possamos entender: ei, vocês têm um pai também. Essa paternidade ensina a mim e a você como agir. Essa paternidade precisa ser espelho. Essa paternidade precisa ser o exemplo. Essa paternidade precisa ser onde eu e você nos situamos, olhamos e entendemos: ah, o modelo é esse, a forma é essa, o tempo é esse. Sim, é esse o modelo que Jesus quer deixar para mim e para você. É no amor daquele que me amou de tal maneira que enviou ele para morrer em meu lugar quando eu não merecia, quando você não merecia. Amor. Vira para quem está do teu lado e diz assim: Deus te amou de tal maneira que ele veio à terra e ele se entregou numa cruz de maneira vergonhosa por amar você. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? O que nós vamos fazer com isso? Qual vai ser a nossa atitude a partir desse amor que nos foi entregue? Certa vez Jesus foi perguntado. Deixa eu voltar aqui. Mas antes de Jesus ser perguntado, eu queria dizer a você uma coisa. Sabe, eu e você não temos nada para entregar a Deus de volta que seja tão valioso quanto aquilo que Ele nos deu. E muitas vezes nós achamos e pensamos que temos feito demais, porque temos nos doado nessa casa ou em qualquer outra. Porque nós tocamos no louvor, eu já faço demais. Porque eu estou na intercessão, eu já faço demais. Porque eu venho para os atendimentos, eu já faço demais. Sabe, não há nada que você venha a fazer que seja demais para aquele que fez tudo e entregou tudo para você. Nada do que eu e você venhamos a fazer vai corresponder àquilo que nós já recebemos do Senhor. Então, uma coisa que eu e você precisamos entender: nada que eu e você faz, nada que eu e você venhamos a fazer é demais quando se trata daquilo que recebemos. Saia do lugar de achar que está fazendo demais pelo Senhor. Porque ainda que você faça tudo e use todo o tempo da sua vida, não é nada diante daquilo que Ele te entregou. Qual é o meu conselho para você? Faça o que Ele te chamou para fazer, com tudo o que você tem. Porque nada que nós tenhamos a fazer, ou venhamos a fazer, é demais diante daquilo que Ele fez. Sabe, Salmos vai dizer: mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. O amor do Senhor, aquele que foi entregue quando nos criou, aquele que foi entregue na cruz de Jesus Cristo, está conosco em todo o tempo. Está conosco independente daquilo que a gente venha a entregar a Ele de volta. Porque não é uma troca, o Senhor não está trocando conosco, não existe um lugar de barganha, Ele simplesmente nos amou. Agora, porque Ele nos amou, é necessário que eu e você entendamos desse amor e venhamos a honrá-lo. Paulo vai dizer aos Romanos: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores.
quando nós não tínhamos nada para entregar de volta, Ele nos amou. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. Quando era mais prazeroso para nós viver a lascívia, viver a imoralidade, viver a mentira, viver os prazeres que esse mundo nos entrega, do que estar com Deus, do que servir a Deus, Ele nos amou. Quando era mais prazeroso estar com os amigos do que estar numa reunião como essa, para entregar a Ele louvor, honra, glória e majestade, Ele nos amou. Porque quando era mais prazeroso para nós estarmos assistindo um jogo de futebol, ao invés de estarmos nesse lugar, para adorá-lo, para exaltá-lo, para entregar a honra e a glória de um único dia que nós nos encontramos como família, para adorá-lo durante uma semana, Ele nos amou. Quando nós trocamos a presença dEle por uma festa de amigos, Ele nos amou. Quando nós trocamos a presença dEle por uma reunião que vai ser muito legal e muito bacana com os nossos familiares, Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos amou. Ele nos ama. A pergunta é: o quanto nós entendemos desse amor em nós? Porque eu não sei se você consegue compreender, esse amor custou a vida do Filho unigênito de Deus. A vida do Filho unigênito de Deus. Esse é o preço desse amor por mim e por você. Que em muitos momentos, no nosso dia a dia e na nossa vida, nós desprezamos. Pastor, o senhor está dizendo aí e está me acusando de maneira leviana. Não estou acusando ninguém. Eu estou me colocando com você em situações da vida em que nós zombamos do amor de Deus quando desprezamos por outras coisas e outras necessidades que nós colocamos no lugar dele. A palavra de Deus vai dizer que o espírito dele é ciumento. Imagina uma mulher ciumenta e peguenta, ou um marido ciumento e peguento, que você não pode olhar para o lado, no sentido literal da palavra, que não pode dividir a sua atenção com ninguém. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele é ciumento. Ele tem ciúmes de nós. Sabe por quê? Porque ele não divide o lugar dele. É assim, é impossível eu suportar entregar tanto amor a alguém e essa pessoa não reconhecer o quanto ela é amada e não me colocar em primeiro lugar. É inadmissível. É o que a palavra de Deus diz, em outras palavras. Ele nos amou com esse amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Deus olha para nós e entende, eles estão mortos. Deus olha para nós e entende, eles não têm vida. Deus olha para nós e entende, eu preciso entregar Jesus, o meu Filho unigênito, o meu primeiro filho. Porque depois de Jesus, a palavra vai dizer que Jesus morre e ressuscita para que muitos outros filhos apareçam, eu e você, amém? Esse amor que nos foi entregue com um propósito, para que eu e você tenhamos vida. Porque só pode existir vida, e só existirá vida em Jesus. Olha o que João diz, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele.
Não tem como receber desse amor se você de fato o entendeu. Se você de fato recebeu desse amor e não amá-lo na mesma proporção. Não tem como receber desse amor e entender. Eu estava morto. Eu não tinha vida. O que me restava e o meu destino final era a condenação eterna. Era a separação de Deus. Eu ia passar toda uma eternidade em um lugar chamado inferno, em um lugar onde a palavra de Deus diz que há choro e ranger de dentes, em um lugar onde a dor não cessa, a agonia não cessa, e a minha companhia é Satanás. Esse é o lugar reservado para aqueles que ainda não entenderam desse amor. Então é impossível entender que Jesus vem, nos resgata, derrama desse amor sobre nós, e nós não o retribuímos com amor. É impossível estar nesse amor sem retribuir com esse amor. Certa vez Jesus é perguntado e questionado: qual é o maior dos mandamentos? A gente sabe que são 10, mas se o Senhor pudesse dizer qual é o maior, diga aí. E aí ele vai dizer: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Eu não sei se você consegue entender, mas Jesus está dizendo assim: olha, o amor que você precisa ter para com Deus não é um amor mais ou menos. É um amor onde você usa todo o seu coração. É um amor onde você entende que tudo o que você tem é dele. É um amor que você entende que toda a prioridade é dele. É um amor onde você vai dizer assim: toda a minha alma, todos os meus sentimentos, tudo aquilo que me faz, que me define, estão entregues a ele. Toda a minha cognição, todo o meu entendimento, tudo aquilo que eu consigo pensar, em tudo aquilo que eu vou botar a minha mão para fazer, em tudo aquilo que eu vou projetar, precisa ter Ele, porque é com todo o meu entendimento, é com todo o meu amor, é com todo o meu coração, é com tudo que há em mim. Jesus não está dando um conselho, Jesus está dizendo: este é o maior e o primeiro e o principal mandamento. Não é opcional para mim e para você. Amar meia boca. Não é opcional para mim e para você. Amar com parte da nossa alma e do nosso entendimento, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser. Isso não é opcional. O mandamento é: com tudo que você tem, ame-o. Quantos são pais aqui? Levanta a sua mão. Quantos fariam de tudo para ver os seus filhos bem-sucedidos na vida, felizes, saudáveis, vivendo uma vida maravilhosa? Como isso encheria o seu coração? Quantos podem levantar a mão? E se para que isso acontecesse, precisasse lhe custar tudo, quantos fariam isso? Mas Jesus vai dizer: se você amar mais o seu filho do que a ele, você não é digno dele. Será que você consegue entender o nível de amor que ele está dizendo e exigindo de você? Ele não está te pedindo.
Ele está exigindo. Ele está dizendo que isso é um mandamento. É algo que precisa ser cumprido. É algo que precisa ser executado. É algo que precisa permear a minha vida e a sua vida. Amar a Deus, como você disse que amaria o seu filho e faria de tudo para que ele tivesse essa vida de sucesso e fosse bem sucedido. É esse nível, não. É maior do que isso que você precisa entregar ao Senhor, a ponto de fazer como Abraão, de ser pedido o seu único filho, e ele dizer assim: eu vou entregar, porque eu entendo que o Senhor está em primeiro lugar, e não vai ser Isaac que vai tomar o lugar daquele que me deu tudo. Mesmo tendo esperado tanto tempo, mesmo tendo sido uma promessa do Senhor, esperar 25 anos que ele nascesse, esperar ele fazer os 30 anos, para dizer a ele: hoje eu vou te sacrificar, porque aquele que está em primeiro lugar na minha vida me pediu você. Mas só faz isso quem entende como foi amado. Só faz isso quem entende onde estava e que não sairia desse lugar se Deus não derramasse de misericórdia e de graça. E de um amor tão profundo que conseguiu te tirar da lama. Não amá-lo dessa maneira, não amá-lo com tudo que existe em você, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, fere tanto o coração do Senhor quanto um aborto. Mas como nós nos posicionamos contra o aborto, e precisamos nos posicionar? Porque Deus é aquele que dá a vida, e só Ele tem o direito de tirar. Mas não amá-lo como Ele manda também o fere. Também é pecado contra Ele, como assassinar. Porque dentro dos mandamentos está: não matarás. Um aborto é um assassinato, sim ou não? Mas Jesus vai dizer que o primeiro e o mais importante é amar a Deus. Dessa maneira. Com tudo o que somos. Com tudo o que temos. Com todo o nosso entendimento. Com toda a nossa força. Com toda a nossa alma. É fácil? Sim ou não? Mas por que é fácil amar o seu filho? Que tantas vezes te aperreia. Eu tenho 4. De vez em quando dá vontade de... Mas o amor está presente. Porque com alguém que muitas vezes até nos fere, nós ainda continuamos amando dessa maneira. E com aquele que só nos deu vida, se entregou numa cruz por nós, nós não conseguimos chegar a essa consciência de amor, de renúncia e de entrega total. Não há outro lugar para estar quando se tem uma mente sacerdotal. Move-se por esse amor, que primeiro nos alcança, nos arrebata, nos envolve, faz parte de nós, e aí começa a se mover em nós, de tal maneira que a gente consegue viver isso. Tantas vezes nós cantamos nesse lugar que nós amamos o Senhor. Quem já declarou ao Senhor que o ama com profundo amor? Levanta a sua mão bem alto. Mais alto, não tenha vergonha não. Você declarou que amou ao Senhor. Sabe que você pode dizer agora a Ele aí, em voz alta, que ama a Ele? A Ele, não é a mim, é ao Senhor. Declare o seu amor a Ele. Já? Na sua lua de mel, se você foi casado, no seu primeiro encontro,
com seu namorado, ou no momento em que você descobriu que estava apaixonado. Foi rápido assim? Dizer ao Senhor que o amo é tão difícil assim, depois de receber tanto desse amor. João, o Senhor vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. Dizer que ama ao Senhor fala muito baixo o coração dele, a partir das nossas atitudes. O que nós fazemos grita aos ouvidos do Senhor mais do que a nossa voz. Como nós agimos na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. No domingo não, porque a gente está aqui de mão levantada. Senhor, eu te amo. Mas nos dias que a gente não está aqui, aquilo que eu e você temos feito tem gritado mais alto do que a nossa voz. O que as nossas atitudes têm gritado para o Senhor? É desse amor ou de desprezo? É de dizer assim: Jesus, eu entendi, e os teus mandamentos eu vou seguir, porque eu quero gritar com a minha vida que eu te amo. Ou é: Jesus, tu entende, eu sou homem, sou falho, sou pecador, então segura a onda aí, que isso aqui eu ainda não consegui, eu não vou nem lutar com isso. Porque a tua palavra diz que o querer o realizar do Senhor, esse querer e realizar é do Senhor, porque Ele já colocou dentro de você. Chama-se Espírito Santo de Deus. Ele capacita você a amar o Senhor de maneira incondicional, do jeito que Ele está pedindo. Ele capacita você a amar com tudo que você tem, com tudo que você é. Ele já capacitou você para que você possa obedecê-lo de tal maneira a dizer: sim, Senhor, eu te amo na segunda, eu te amo na terça-feira, eu te amo na quarta, na quinta, seja qual for o dia e seja com quem eu estiver, eu sempre te amarei, porque eu sei desse amor que foi depositado em mim. Eu entendo e recebo desse amor. Eu sinto todo dia quando eu levanto e puxo o ar nos meus pulmões que a tua graça está sobre mim, que as tuas misericórdias se renovaram de tal maneira que eu não sucumbo nesse dia. Mas precisa estar aqui. Precisa ser verdade. E não uma frase de efeito no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Não apenas retórica, palavras por palavras, mas sem nenhum fundamento de vida. Sem entrega, sem renúncia. Só que Jesus vai falar mais sobre amor. Sabe? Deus nos entrega o seu amor. João começa a falar sobre isso. Que Ele derrama desse amor. Que Ele nos ama e vem em missão por amor. Quando entrega o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus começa a derramar desse amor em atitude. Jesus começa a derramar desse amor em obediência. Jesus começa a derramar desse amor por onde Ele vai. Só que tem algo que Ele fala que é muito forte para mim e para você. Ele vai dizer assim, João 12, 25. Você pode colocar aí. Você pode ler? 1, 2, 3. Forte ou não?
Foi o próprio Jesus dizendo para mim e para você. Tem tanto amor assim pela sua vida. Tem tanto amor assim por aquilo que você está fazendo. Existe tanto amor assim pelos projetos, pelos seus planos. Se esse for o seu lugar de amar a sua vida de tal maneira você não vai ter vida comigo, diz o Senhor. Aquele que ama a sua vida a perderá. Só que ele é duro, ele vai dizer assim, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Sabe, ele está dizendo assim, olha, tira os olhos daquilo que você pode realizar nesse mundo. Tira os olhos daquilo que você está vivendo aqui. Não coloca isso em primeiro lugar. Você vai realizar projetos? Vai. Você vai sonhar aquilo que eu tenho para você? Vai. Mas com uma perspectiva diferente. Não é a perspectiva de eu vou realizar para ficar satisfeito. Eu vou realizar porque isso vai encher o meu coração. Eu vou realizar porque é isso que me satisfaz. Não, a perspectiva é outra. Eu vou realizar aquilo que está proposto para mim porque essa é a vontade do meu Pai. E o que eu desejo, o que eu amo é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a minha comida e essa é a minha bebida. Isso é que nós precisamos dizer como Jesus disse. Fazer a vontade do nosso Pai. Não é amar aquilo que a gente está fazendo, executando, planejando, porque é para nós. Não é satisfazer um desejo de dizer assim, estou vivendo tudo que eu sonhei. Não é sobre isso. Eu estou vivendo no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que me move a isso é o amor. O que me move a fazer tudo o que eu faço precisa ser o amor. Precisa ser o entendimento de que Ele me amou, depositou um amor de tal maneira sobre a minha vida que eu não tenho como não viver para Ele em amor. Jesus chega para Pedro. E Jesus tem uma missão a entregar a Pedro. João 21:15. E ele podia simplesmente dizer, Pedro, o projeto é esse. Preciso que você execute. Faz a coisa como eu estou te dizendo. Não pula um ponto sequer. Faz do jeito que eu estou mandando e está tudo certo. Não. Jesus chega para Pedro e diz assim, você me ama? Você me ama mais do que esses outros? Você tem amor por mim? Em outras palavras, esse é o fundamento da sua vida. Me amar vai ser o que vai nortear as suas decisões. Me amar vai ser aquilo que vai basilar tudo aquilo que você vai fazer. Me amar vai ser o centro da sua vida. Me amar e entregar a sua vida em amor por aquilo que eu tenho para você fazer, vai fazer sentido para você? Porque se isso for sim, eu tenho uma missão para você. Mas se a missão tomar o meu lugar, você já está perdido. Eu toco bateria desde os 16 anos de idade. E geralmente quando eu converso com as pessoas, eu digo que desde essa época, eu não consigo me ver nem me enxergar um fim de semana que eu não esteja servindo a igreja do Senhor. E isso para mim não é pesado. Isso para mim não é sobrecarregado. Eu vou fazer 50. Eu duvido, neguinho, sua mais do que eu aqui no culto. Porque é com tudo que eu tenho. É com tudo que eu sou. Eu sei quem Ele é. E como Ele me amou. Quantas vezes eu não fui acusado de estar longe da família porque eu não ia para o aniversário do sobrinho.
porque eu não ia para o aniversário de um primo. Mas eu tenho um compromisso com aquele que me amou. E eu vou servi-lo de todo jeito. Alguns sabem, minha mãe está hospitalizada. Eu dormi com ela essa noite. Por favor, Pedrinho, já bota aí. Eu mandei uma foto aí para vocês. Mãe, um beijo. Ela está lá, ó, no hospital, depois de um procedimento, mas está lá vendo o culto. Porque ela também entende, foi ela e o meu pai que me ensinaram a importância de servir. Mesmo no leito, onde muitos poderiam estar dando a desculpa, ela se nega a desculpar-se, mas está conosco em comunhão, a partir do vídeo. Já deu tudo certo, minha mãe? Deus te abençoe, amanhã a gente se vê. O quanto esse amor tocou sua vida para servi-lo. O quanto esse amor tocou sua vida para você abrir mão dela. O quanto esse amor tem feito sentido para você, para que você não se mova apenas porque precisa estar numa igreja, precisa estar numa comunidade, precisa fazer parte de algo de maneira social. Porque se for esse o caso, e se for isso que está movendo você a servir, ele não está recebendo. Ele está vendo o seu coração, a sua motivação, aquilo que te impulsiona a servi-lo, aquilo que te impulsiona a se entregar, aquilo que te impulsiona a dizer, Senhor, tudo o que eu tenho é teu, inclusive o mais precioso, o meu tempo. Inclusive aquilo que, por mais dinheiro que eu tenha, eu jamais comprarei. Tempo. Mas quantos de nós temos, sabe, investido o nosso tempo e carregado no nosso tempo coisas tão fúteis muitas vezes e que não vão ficar gravados na eternidade? Quando o Senhor vai dizer que a gente precisa deixar de investir em tesouros e investir no céu, Ele não está dizendo em dinheiro apenas. Ele está dizendo assim, olha, gasta o teu tempo com aquilo que é eterno. Gasta o teu tempo com aquilo que vai perdurar. Gasta o teu tempo com aquilo que vai ficar para a eternidade. Gasta o teu tempo para quando você estiver no céu, você puder olhar e dizer assim, ei, esse cara está aqui, essa mulher está aqui, porque um dia eu servi ao Senhor, porque um dia eu entreguei a minha vida sem reservas, e muitos foram alcançados a partir de um copo d'água que eu servi, a partir de um abraço que eu entreguei, a partir de um Deus abençoe que eu falei no final do culto. Mas infelizmente muitos da igreja do Senhor têm pensado assim, eu venho para a igreja para ser servido. Não! Você foi resgatado para servir. Com um fundamento. O amor. É impossível você ser tocado por esse amor, ser invadido por esse amor, compreender esse amor, amar ao Senhor de volta e não amar o seu próximo. Porque Jesus vai dizer que o primeiro mandamento e o mais importante é amar ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu amor, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Mas em seguida ele vai dizer, e o segundo é semelhante a ele. Você sabe o que é semelhante? É parecido. É quase idêntico. O Senhor está dizendo assim, olha, numa proporção de prioridade, ele é tão importante quanto o que eu te falei agora de amar a Deus acima de todas as coisas.
é amar ao próximo como a si mesmo. O grande problema é que muitos têm entendido essa palavra, na minha opinião e naquilo que eu recebi do Senhor nesses dias, de maneira equivocada. Tem dito assim: não, para eu amar o próximo eu preciso me amar primeiro. Mas me parece incoerente quando Jesus vai dizer: você não pode amar a sua vida. Jesus está tentando nos dizer assim: olha, do jeito que você se amaria, fazendo o que você faria para você, se entregando sem reservas para executar aquilo que te agrada, aquilo que faz bem a você, essa é a maneira de você amar o próximo. Essa é a maneira de você me obedecer. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não é depois de se amar. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus não está dizendo que primeiro você se ama. Jesus está dizendo que o nível de amor que você teria por você é um nível de amor que você precisa entregar ao seu próximo. E eu sei que é pesado. Porque tem próximo que é uma joinha. Tem próximo que você diz assim: Senhor, por que ele está tão próximo? Não é verdade? Só que ele não colocou condições. Ele não disse: ame o seu próximo se ele for bonzinho. Se ele te der um abraço, se ele chegar cheiroso. Ele só disse: ame o seu próximo como a si mesmo. Só que depois ele piora. Ele vai dizer: amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sabe de quem Jesus está falando, desses ingratos e maus? Eu e você. Ele não está falando daqueles que nós já pensamos na nossa mente: ah, fulano é ingrato e mau. Cicraninho, fulana. Jesus estava falando dela. Jesus está falando de mim e de você. Que o Pai é bondoso, mesmo eu e você sendo ingrato e mau. Porque quantas vezes nós abrimos a nossa boca para murmurar daquilo que estamos vivendo? Ou quantas vezes nós não agradecemos a Ele aquilo que estamos vivendo? Ou quantas vezes nós não responsabilizamos por aquilo que estamos vivendo? E Ele vai dizer: vocês são filhos de um Deus bondoso, que ama ingratos e maus como vocês. Por que vocês querem agir de outra maneira? Por que vocês querem ser melhor do que Deus? Por que vocês se colocam no lugar onde não podem ser tocados, como vocês têm tocado a bondade de Deus com a sua ingratidão e a sua maldade? Ame ao próximo como você se ama. Ame ao seu inimigo, aquele que quer mal a você, aquele que olha para você e te deseja desgraça, aquele que olha para você e diz assim: eu não te suporto. É a esse que Jesus está dizendo: ei, esse aí, ame-o. Eu vi um post no Instagram essa semana que algumas pessoas colocaram que o Brasil tem um fenômeno, né? Onde aquele que deve fica com raiva quando é cobrado. Jesus está dizendo para você emprestar e não esperar de volta.
Amem os seus inimigos, façam-lhe o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Porque foi isso que ele fez comigo e com você. Ele nos entregou, mesmo nós que somos ingratos e maus, sabendo que nós não temos o que dar a ele de volta. Sabe, Jesus está nos colocando numa posição de dizer: ei, vocês precisam entender uma coisa. A vida do meu filho custou muito caro. Eu entrei nesse jogo por amor. Eu derramei da minha vida por amor. Eu me entreguei para que vocês tenham vida por amor. Mas isso é algo que não pode ficar em você. Isso é algo que não pode parar em você. Eu não te chamei para ser represa. Você tem um rio dentro de você que corre águas vivas, que flui a partir de você, daquilo que eu derramo sobre você, desse amor que jorra de mim para você, precisa jorrar de você para outros iguais a você, porque não há diferença entre você e nenhum outro ser humano que esteja nessa terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e precisam desse sangue derramado. Não existe uma medida maior ou melhor, menor ou pior de sangue de Jesus para mim ou para você. O sangue que eu necessito é exatamente igual ao que você necessita, é exatamente aquela mulher que aborta necessita, é exatamente ao estuprador necessita. Saia do lugar de que você é melhor, saia do lugar que você faz mais. Jesus está nos chamando para um lugar de mentalidade apostólica, de entender que todos precisam do amor que é derramado dele em nós e a partir de nós. E quando eu e você nos negamos a amar, o desobedecemos. Quando eu e você nos negamos a amar, estamos ferindo a santidade de Deus. Estamos pecando. Eu não estou falando aqui de amor, de relacionamento. Porque Deus amou o mundo, sim ou não? Mas Ele só tem relacionamento com aqueles que o buscam. O amor dele está entregue para todo mundo e disponível para todos. Mas relacionamento, Ele só tem com aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. Não pode ser pela metade. Não pode estar com o coração dividido. Uma parte no Senhor, outra parte no Flamengo. Uma parte no Senhor, outra parte no São Paulo. Uma parte no Senhor, outra parte no que quer que você esteja colocando no seu coração. Ele não divide o lugar dele. E se você estiver fazendo divisão no seu coração, seja com a sua esposa ou sua família, seja com os seus filhos ou aqueles que você ama, Ele não divide. Nós somos chamados à responsabilidade de amar ao nosso próximo. Paulo vai dizer aos Coríntios: façam tudo com amor. 1 Coríntios 16, 14. Façam tudo com amor. Olhe para o seu vizinho, quem ama isso é essa. Por favor, olhe para o lado, no olho dele, no olho. Diga assim: você precisa entender que tudo que você fizer precisa ser feito com amor. Sabe aquele bolo que você come de vó, que é gostoso porque você sabe que ela fez com o quê? Tem bolo mais gostoso? Pronto, Jesus está te chamando para esse lugar. No que você colocar a sua mão, precisa ser com amor. No que você se propuser a fazer, precisa ser com amor. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 13:1, vai dizer: seja constante o amor
fraternal. A palavra de Deus está nos chamando a uma constância em amor de um para o outro. Não é para ser assim, um dia eu amo, no outro dia eu odeio. Um dia eu amo, no outro dia eu não quero ver perto. Não, não. Somos exortados a viver essa constância de amor fraterno, de amor entre irmãos. O interessante é que, em uma das cartas de Jesus, e eu encerro com esse versículo, ele vai dizer, Apocalipse 2, no versículo 4. Contra você, porém, eu queria chamar a banda já para frente. Tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Será que você abandonou esse lugar de amor ou será que você nunca foi nele? Será que você esteve tão centrado naquilo que está rodeando a sua vida e os seus afazeres, que você nunca vivenciou esse lugar de amar a Deus acima de todas as coisas, de amar ao próximo nesse lugar de como você ama ou deveria amar a você, nesse lugar de entrega e de renúncia, que é necessário dedicação, que é necessário perseverança, que é necessário um enchimento do Espírito para que o fruto, o amor, possa se manifestar nas nossas vidas. Feche seus olhos. Essa é a hora que você e Deus vão ter uma conversa. Eu só fui um mensageiro daquilo que Ele colocou no meu coração, para que nós possamos entender que a nossa vida precisa ser baseada nesse amor, naquilo que nós recebemos dEle.